Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, como é que vão? Estamos aqui novamente, né, falando um pouquinho aí de orquídeas, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rega, né? Se existe uma regra para rega, né? Então, qual a regra para a rega, né? Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso, né? Que esse assunto até surgiu essa semana com um amigo aí, a gente e respondendo algumas questões também no YouTube, e a gente percebe que isso ainda é uma questão muito controversa, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A regra da rega, né? Então, vamos lá. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos, né? Quem está vindo pela primeira vez, a gente vai explicar um pouquinho como é que funciona, seja bem-vindo também. Primeiro aí a gente vai falar um pouquinho aí sobre mostrar as orquídeas que estão floridas essa semana, né? Então na primeira parte da live. Depois a gente fala sobre o tema, que o tema dessa semana é qual a regra da rega, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. E depois a gente vai falar um pouquinho aí, respondendo algumas questões, se ficou alguma dúvida ainda dentro desse tema no decorrer da live ou algum outro tema ali que de repente seja pertinente, tá bom? Bom, pessoal, bom dia, vamos lá, deixa eu ver aqui quem está por aqui, Ivanor, se o som estiver bom, vamos dando um ok aí, tá, o Javier, tudo bem? Lost, tudo bem, Lost? Carlos, tudo bom? Carlos, como é que você está? Solange, José Luiz, sejam bem-vindos todos, né? E hoje, né, eu também quero mostrar para vocês, aí falar um pouquinho sobre leitura, né, também, né, sobre o boletim da CAOB, né, que eu acabei recebendo essa semana, né? E como colunista, semana não, já foi semana passada como colunista, né? E nessa semana, nesse boletim, né? Que esse boletim é o número 123, né? Ele é referente aos meses de julho e setembro, né? Julho a setembro, né? E nesse boletim eu acabei fazendo uma matéria sobre o cultivo de micro-orquídeas, mas falando um pouquinho sobre o gênero Maxillaria, né? Então, um gênero aí muito bacana aí das Américas, né? E aqui no Brasil a gente tem uma vasta aí quantidade de espécies do gênero Maxillaria e espécies muito bonitas, né? Não só aqui no Brasil, mas em toda a América também. Então, assim, algo bem interessante aí falando um pouquinho sobre o cultivo desse gênero. Então quem tiver interesse também sobre o boletim da CAOB ou saber como assiná-lo, entre em contato direto com a CAOB, né? Ou se tiver algum problema, me mande um e-mail, me faça a solicitação, me passe o teu telefone que eu mando direto ali para o pessoal, para a diretoria da CAOB e o pessoal, a secretária lá entra em contato com vocês, tá? Então esse daqui é o boletim da CAOB 123, aonde que eu falei um pouquinho aí sobre o cultivo do gênero Maxillaria, aí das micro-orquídeas e das pequenas orquídeas do gênero Maxillaria. Tá joia, pessoal? Então, boletim da CAOB. Colocar aqui de lado e vamos fazer o que? Vamos mostrar um pouquinho do que tem florido, né? E aqui a gente sempre tem alguns destaques, né? Quando a gente fala de orquídeas, né? E eu gostaria de mostrar algumas plantas aqui que são três plantas que são destaques, vamos dizer assim, dessa semana, né? Primeiro, é uma planta aqui muito interessante, né? Que ela também não tem folhas, né? Uma planta, é um gênero que não tem folhas, né? Somente raízes. É o gênero Microcoelia, tá? Então, o gênero Microcoelia. E aqui, pelo menos no Brasil, que normalmente a gente encontra, são três gêneros, né? O Stolze, o Exilis e também o Cornuta. E esse daqui é o Stolze, está começando a florir, né? Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui, olha, como que ela é uma planta aqui fantástica, né? Então, olha só, a floração dela. Então, aí são hastes, são florzinhas brancas, né? Mas muito florífera essa planta, né? E olha só que coisa linda. E esse daqui é a Microcoelia Stolze, uma planta aí bem delicada, né? Uma planta aí difícil da gente verificar ela nas coleções,
mas dentro de micro-orquídeas é um gênero aí que vale a pena a gente ter aí dentro de nossa coleção, tá ok? Então essa daqui é a Microcoelia Stowes. Dá uma olhada na câmera do YouTube, vê como que ela tá, se tá ok nessa posição. Tá ok, dá ótimo, pra ver. Então tá bom. Dá pra ver a microcoelha. Não é coelha, é coelha. Bom, uma outra planta que já tem um porte maior, né? Então aqui em floração também é a Kisses liming, né? Então ela parece um biscuit, uma flor de cera, né? Essa planta aqui é a minha, da minha coleção, né? Mas olha só que planta fantástica, né? Ela tem aí essa coloração creme, né? E esses desenhos aí nas pétalas e nas sépalas muito bonitos e o labelo dela todo estriado, né? É uma planta aí fantástica, a floração dela também tem uma longa duração e até o pessoal comenta, lembra muito o Catasetum, né? E é verdade, né? Ele acaba lembrando bastante aí o Catasetum também. Então esse daqui é o Kisses liming, tá joia? Olha só, uma planta aí com colorido fantástico aí, com os detalhes aí maravilhosos. Vou colocar ela aqui de lado, para ir limpando a mesa aqui para a gente conseguir falar um pouquinho. Um gênero aqui já é uma planta terrestre, né? Essa daqui é uma planta aí de porte aí até grande, né? Para as terrestres, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela para vocês aqui. Deixa eu colocar ela aqui. Isso aqui acho que vai ficar mais fácil para vocês verem. Então esse daqui é um Sarcoglottis, né? Sarcoglottis fasciculata, né? Então uma planta aí bem bacana. Deixa eu... Acho que aqui até vai conseguir ver melhor. Eu acho que sim. Melhorou. Melhorou, né? Então esse daqui é o Sarcoglottis fasciculata, né? Então uma planta aí bem bacana, bem legal. Eu gosto daí das terrestres, né? A gente já falou bastante a respeito delas. E essa daqui é uma planta aí que tem uma floração, uma flor até que grande aí dentro do gênero, dentro das terrestres, né? Então essa daqui é a Sarcoglottis fasciculata. Ela tem uma coloração branca, né? Um creme bem claro. E depois ela tem ela toda riscadinha, né? Os detalhes riscados, é uma planta aí bem bacana, né? Gosto bastante desses gêneros terrestres também, né? Tem plantas aí fantásticas. Vamos ver o que a gente consegue ir mostrando aqui. Esse daqui é o Sarcoquilus, né? Então Hitchmani. Então olha ele aqui também, é uma planta aí fantástica, aí colorido branco, né? E esses detalhes que ela tem no centro dela também são muito bonitos, né? Uma flor aí de longa duração também. Esse daqui ainda tô meio na dúvida com relação a ele, mas se não me engano ele é mesmo Hetmani, né? Então espero que seja confirmado aí. Vou dar uma olhada com mais carinho depois, né? Então uma planta aí bem bacana também. De bulbofilo, tem aqui um bulbofilo flaviflorum, né? Então continua florescendo. Esse daqui eu acho que já é a quarta flor dele, ó. Então tem 4 hastes florais secas, 3 secas, né? E uma aqui ainda em floração, né? Ó. Então, esse daqui é o flaviflorum, né? Bulbofilo flaviflorum, né? Muito bonito. O que eu gosto desse bulbofilo aqui, que ele tem um colorido amarelo muito límpido, né? Então totalmente amarelo, né? Muito bacana. Ele não tem nenhum desenho nem nada de uma outra cor, né? Então só o amarelo. Então muito bonito, né? Gosto bastante dele também. E colocando aqui do lado. Bom, esses daqui depois, vamos ver se a gente vai mostrando depois, no decorrer da live. Mas eu queria mostrar para vocês agora, né, que depois eu mostro algumas outras plantas, mas mostrar algumas plantas do gênero Quiloquista, né, que estão agora floridas nessa época do ano e começando aí o verão, né, final da primavera. Então já tem aqui bastante espécies, né, aí dele florido. Algumas já terminaram a floração, né, que nem a Quiloquista viridiflava Sakura. Ela começa um pouquinho mais cedo, ela e a viridiflava normal, elas começam a floração um pouco mais cedo, e aí depois vem vindo as outras, né? Então essa daqui é a lunífera, olha só. Essa é a Quiloquista lunífera,
Essa planta aqui em específico, ela está com duas hastes florais aqui, olha. Duas hastes florais muito bonitas, né? Então essa daqui é a Quiloquista lunífera. Agora, em termos de lunífera, o que eu acho bem interessante é que existe uma variabilidade da espécie, né? E aí às vezes surgem muitas dúvidas, né, com relação ao gênero Quiloquista, né? Que isso é muito complicado porque a gente tem poucos estudos ou pouca informação sobre o gênero lunífera, sobre o gênero Quiloquista. Vocês vejam, né, a diferença de tamanho dessas duas flores, né? Então vieram em algumas importações. Então aqui eu tenho essa da minha mão direita aqui, ela é bem menor a flor, e essa da mão esquerda a flor é muito maior, né? Então aqui surgiu uma dúvida agora, né, que eu tenho, se são realmente as duas são luníferas, né? Mas eu acredito que não, porque olhando os detalhes do labelo dela, da coluna, tem alguns detalhes diferentes, então provavelmente sejam duas espécies diferentes. Mas essa daqui a coloração dela é fantástica, né? Então aqui as duas aí luníferas que eu tenho aqui, uma variabilidade das duas, uma flor pequenininha e outra flor bem maior, tá ok? Dentro de lunífera, deixa eu guardá-las aqui primeiro, encaixar com cuidado. Lunífera, a viridiflava, né, que a gente mostrou algum tempo atrás para vocês, a Quiloquista, né, viridiflava, ela está terminando a floração, mas ela ainda está com algumas hastes florais aqui, ainda algumas flores abertas, né? Então essa daqui é a viridiflava, olha só, muito bacana, ela varia um pouco, tem esses verdes, esse tom esverdeado também pode ir para o amarelo, né? Mas essas são uma das flores maiores aí dentro do gênero Quiloquista, né, a viridiflava. E aqui também eu tenho agora essa daqui é a Anacorn panamense, né? Então a Anacorn panamense também florescendo, olha ela aí, né? Então a Anacorn panamense aqui, olha, ela tem um detalhe vermelho dentro do ela tem um detalhe amarelo, né? A Anacorn panamense é mais amarela, ela é puxada por amarelo, né? Então ela é mais amarelada. E aí também eu tenho a Pariche, né? Então a Pariche, ela tem uma cor aí já mais esverdeada, e aí dentro do labelo dela ali, ela tem uma coloração avermelhada. Então olha só, mas ela puxa já mais para o verde, né? Então essa daqui é a Quiloquista Pariche, tá joia? Esse gênero Quiloquista, ele vem ainda tem muita controvérsia com relação à nomenclatura da espécie. Porque normalmente quando a gente recebe essas plantas da importação, elas só têm raízes, né? Elas não têm flores, e aí conforme elas vão abrindo a gente vai tentando identificar. Mas existem algumas surpresas também, né? Eu pelo menos já tenho aí mais umas 3 espécies que eu tenho dúvidas aí. Vai florescendo flores diferentes, eu vou separando, porque provavelmente sejam aí espécies diferentes também, né? Essa daqui é a Quiloquista Pariche, tá ok? Deixa eu colocar aqui, acomodá-la aqui. Dentro de algumas plantas nacionais aqui que são bem legais, né? Que eu gosto aqui também, e a gente tem que abrir o espaço para mostrá-las também. Essa daqui é a Tissanoglossa, né? É uma espécie aí bem rara dentro aí das brasileiras, né? Então essa daqui é a Tissanoglossa. Essa daqui é a Tissanoglossa jordanense. Então ela tem um colorido amarelo fantástico. E ali, próximo da coluna, do labelo, ali ela tem uma coloração avermelhada, né? No labelo, não, na base do labelo, né? Na verdade, o labelo é amarelo, na base do labelo ela tem uma coloração avermelhada. Olha só, muito bacana, muito delicada. E o que é impressionante é nessa espécie, a floração é muito longa, chega a durar até mais de 30 dias as flores, né? Então é muito longa a floração da Tissanoglossa. Ok? E agora mostrando aqui em plena floração, né? Que eu mostrei semana passada, mas ainda tinha, semana retrasada, se não me engano, ainda tinha alguns botões que não estavam abertos.
mas agora ela está totalmente aberta, né? Então essa daqui é o Zygostastes alleniana, né? Então olha só que coisa linda, né? Então essa planta aqui, como eu já mostrei para vocês, ela já foi premiada e agora ela está aí em plena floração. Olha só, é fantástica. Essa planta aqui eu tenho com bastante carinho e espero aí conseguir cultivá-la ainda por muitos anos aí com muitas florações. Essa daqui é o Zygostastes alleniana, né? Uma planta aí muito conhecida aí do sul, né? Então, e uma planta aí até que, de uma certa forma, de um fácil cultivo, né? Não é uma planta muito difícil de ser cultivada. E ó, bem atrás de você o prêmio ali. Ah, é verdade. Aqui já mostrei da outra vez, né? Então aqui as duas, né? Ó. A planta ela tem menor, né? Ela estava menorzinha, agora já é uma planta já bem maior. E aí com prêmio também, que ela ganhou, um dos troféus aí que ganhei durante as exposições. E essa daqui é um outro Zygostastes, né? Esse daqui é o Kumani. Então, olha, também ele em plena floração, olha só. Só que ele é já um amarelo, né? Já levemente amarelado e com alguns detalhes em verde. Esse daqui é o Zygostastes Kumani. Olha só. Muito bacana também, né? Uma planta aí fantástica. Olha só. Né? Então, sempre esses Zygostastes, né? O que a gente fala, pequenos galhinhos, né? Com mais ou menos a grossura de um dedo aproximadamente, né? E aí eles acabam se desenvolvendo e crescendo muito bem, né? Olha só o tamanho dessa planta. Fantástica, né? Bom, gente, vamos lá falar um pouquinho do tema de hoje, que tem mais algumas coisas para a gente mostrar, algumas outras plantas, né? Mas a gente mostra depois no decorrer da live. Vamos falar um pouquinho aí já do nosso tema, né? Qual a regra para a rega, né? Então, para a gente primeiro aí se situar com relação à rega, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho alguns detalhes antes, né? Primeiro, né? Normalmente a gente fala muito a respeito de como regar as plantas, de como molhar as nossas plantas, mas assim, independente da forma que a gente rega, o que é importante que nós conheçamos, né? Primeiro lugar, o nosso ambiente, tá? Isso é primordial para a gente poder entender um pouquinho da rega, né? E como que vai ser essa rega. Primeiro, se a gente mora numa região que é mais seca, que é mais quente, então vamos colocar assim, região do norte de Minas, ali na região de Cerrado, região de Goiás, região de Mato Grosso. Então são regiões mais secas, né? Então eu tenho que entender que eu tenho que criar um ambiente que eu consiga segurar essa umidade um pouco mais o tempo, né? Regar e ela manter essa umidade um pouco mais tempo. E também aí a frequência ela pode ser que seja um pouco maior. Correto? Então, um ambiente mais seco, um ambiente que tem temperatura mais alta, então isso é primordial. Se eu moro num ambiente como aqui em São Paulo, né, que eu tenho épocas que aí a umidade é muito alta, como a gente chega aqui na estação da primavera, principalmente primavera e verão, que a gente tem muita chuva aqui na região sudeste, então a umidade acaba sendo um pouco mais alta. Então a gente até consegue estender um pouquinho mais as regas. Mas quando a gente chega em algumas épocas, né, ou no pico do verão, que aí a temperatura chega às vezes até mais de 30 graus, talvez aí a rega também ela acaba sendo mais constante também, principalmente se o seu orquidário ele é fechado, né, ou coberto, melhor dizendo. Só que quando a gente chega no inverno, também é um grande problema aqui na região sudeste, porque no inverno normalmente é seco. Então aí a frequência que a gente tem que ter de regas, ela também é muito maior. E aí a gente tem o problema da temperatura também, que às vezes baixa. Então é uma situação que a gente tem que estudar muito para ver essa questão da rega. Tá ok? Então, em primeiro lugar, verifique a tua região, verifique como que é o teu orquidário, como que é a umidade, como que você consegue reter essa umidade dentro do teu orquidário. Bacana? Então você está começando a conhecer teu orquidário. Normalmente eu falo muito também de padronização.
Tá? Padronização de cultivo, ela é muito importante, ela influencia diretamente na rega. Tá? Se você cultiva tuas orquídeas em vaso de barro, né? Normalmente em vaso de barro, você tem aí uma questão que ele acaba secando um pouco mais rápido do que o cultivo quando você faz em vaso de plástico, né? Então esse daqui nesse sarcoglotes, sarcoquilos, e aqui eu tenho um Pleurothales, né? Então esse daqui eu cultivo ele num vaso de barro, vocês vejam que a raiz está se desenvolvendo muito bem aqui no verso dele. E aqui também o Pleurothales, esse daqui é o Pleurothales quadrifita. Então você veja que a extensão da haste floral dele, a planta está saudável, mas é um vaso que eu tenho que segura mais a umidade e mantém a planta mais úmida durante um tempo maior, porque essa espécie precisa. Tá ok? Então é isso que eu tenho que começar a observar, né? Também a questão da padronização. Então não adianta eu ter, para vocês terem uma ideia, vasos de plástico que precisa de mais umidade, eu coloco todos eles reunidos em um único local, tá? As plantas que eu cultivo em vaso de barro ou que precisam de um ambiente mais seco, eu separo elas, não coloco todas elas juntas. Ou seja, plantas que gostam de mais seco e plantas que gostam de mais umidade. Porque se você faz isso, a rega ela acaba sendo até prejudicial. Porque se você levar em consideração aquela planta que seca mais rápido, então você tem uma frequência de rega maior para ela, que vai acontecer? Você vai manter esse vaso encharcado, né? E aí as raízes dessa planta provavelmente vão morrer. Agora, se você faz ao contrário, você mantém a sua regra de rega, a sua periodicidade de rega do vaso de barro onde que está mais úmido. Então você vai acabar demorando mais para fazer a rega. O que vai acontecer? Essa planta vai desidratar. Então, por isso que é importante, quando você tem o teu cultivo também, você separar aquelas plantas. Então, plantas onde que você tem vasos de barro ou vasos que você tem uma drenagem mais rápida, você usa um substrato que a drenagem é mais rápida, você deve separá-los, você tem na tua bancada, você separe esses vasos, essas plantas, em um lado da bancada. E aquelas plantas que você tem vaso de plástico, que o substrato retém mais a umidade, você coloque de um outro lado da bancada. Por que disso? Porque na hora que você vai regar, as que são de um substrato que drena muito mais rápido, que seca muito mais rápido, você vai regar, ok? Se as que são do substrato mais úmidos não está precisando regar, você não rega. Você só vai regar as que estão precisando. E aí depois, quando chegar o momento de você regar essas plantas, aí você rega as plantas que tem mais umidade, que precisa de mais umidade, ou que o substrato demora mais tempo para secar. Então é importante essa padronização do substrato. As plantas que você utiliza um substrato de maior drenagem, que seque mais rápido, você coloca no local do teu orquidário. As plantas que retêm mais umidade, você coloque no outro. Porque aí você vai ter aí a questão da rega, né? Quando a planta precisar. Um outro exemplo, né? Então essa daqui, se eu não me engano, essa daqui eu ainda estou em dúvida, ela floresceu agora, abriu a flor ontem, né? Nem deu para conferir ainda, mas eu acredito que seja uma Briere, né? Uma Hofmannsegala Briere. Essa daqui eu já cultivo em semi-hidroponia, né? Ela fica praticamente a sol pleno, né? Semi-hidroponia. Então, se eu deixar essa planta junto com essas daqui e manter o mesmo regime de rega que eu tenho nessas plantas, provavelmente eu vou ter problema de cochonilha, essa planta vai fungar broto e muitas vezes eu não vou ter floração dela. Então, essas plantas que são semi-hidroponia, principalmente as rupestres, eu coloco num outro local separado dessas plantas. Então, por isso que a padronização ela é importante, ela influencia diretamente na rega. Tá joia? Então, isso é muito importante, que você também faça isso. Vou tomar mais um cafezinho. Então,
essas questões a gente precisa ver, né? Então, primeiro, o ambiente onde você coloca as tuas plantas, a padronização, né? Então, porque muitas vezes o pessoal fala assim, mas como que a gente vai padronizar? Padroniza substrato, você padroniza vaso e você padroniza também a necessidade das plantas. Então, aquelas plantas que gostam de mais umidade e aquelas plantas que gostam de menos umidade. A que quer mais luz e as que querem menos luz. Então, você tem que fazer isso, você tem que fazer essa padronização porque ali facilita o teu trabalho com a rega. Beleza? Então, vamos continuar ainda a questão de padronização. Quando você tem plantas dessa forma aqui, né, que são aqui as plantas, deixa eu até puxar esse stand um pouquinho mais para cá, que são plantas que você cultiva em madeiras, né? Então eu tenho aqui a Sendefadenia, né? Tenho aqui as quiloquistas, tenho algumas outras plantas aqui que são cultivadas em madeira. Eu tenho que tomar um cuidado muito grande porque a frequência de rega dessas plantas é muito maior do que quando eu tenho vaso. Então eu tenho que tomar um cuidado muito grande, porque se eu colocar, ou essas plantas elas estiverem no mesmo lugar onde estão os vasos, ou assim, ter muitos vasos próximos, ou embaixo delas, quando eu regar essas plantas, que praticamente essas plantas em madeiras, ou que não tem substrato, como as vandas, os ascocentros, a Sendefadenia que está em madeira, as quiloquistas, eu praticamente rego quase todos os dias. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque se eu tenho essas plantas ou que são em vasos ou que são de locais mais secos, ela está na parte de baixo ou eu coloco elas todas misturadas, o que vai acabar acontecendo? Eu vou regar essas plantas e dar a necessidade de água que elas precisam, porém as plantas que estiverem de vaso embaixo, eu vou acabar afogando elas praticamente, porque eu vou dar um excesso de água, um excesso de rega nessas plantas. Então, tome muito cuidado, padronize também o teu cultivo e procure separar aí dentro do teu orquidário aquelas plantas que gostam de mais umidade ou de um ambiente mais seco. Aquelas plantas que estão em madeiras ou que a gente tem madeiras, tem placas de plástico aqui, tem cestinhas. Então aquelas plantas que você vai regar com mais frequência, daquelas que estão em vaso, onde que você vai ter uma rega com menos frequência, né? Então essa questão é importante, que a gente precisa observar dentro do nosso orquidário, dentro do nosso cultivo. E agora, né, então quando a gente já se situou, beleza? Então falei sobre o ambiente, né, o ambiente que você tem teu orquidário, padronização de cultivo, vaso, substrato, vaso de barro, vaso de plástico, madeira, né? A necessidade da planta, então isso é importante também a gente entender a nossa planta. Então aquelas plantas que gostam de um ambiente mais úmido e aquelas plantas que gostam de um ambiente mais seco. Isso é importante, isso é conhecimento. E isso eu preciso adquirir esse conhecimento, gente. Não tem jeito. Eu tenho que ler, eu tenho que pegar livro, eu tenho que descobrir onde que é o ambiente que essa planta vive. Olha, pega o livro, da onde que ela é, qual que é a região que ela vive. É uma planta que vive, que é a região rupícola, como essas daqui, né? Então a Hofmannsegella. Então eu já sei que ela não gosta de muita umidade, ela gosta de mais luz, então eu tenho que tomar um cuidado com a rega dela. É um Pleurothales. Poxa, legal. Pleurothales, normalmente, uma grande maioria dos Pleurothales ali da América Latina, ali próximo dos Andes, né? Ou mesmo da floresta amazônica, são plantas que gostam de mais umidade ambiente. Poxa, então fica muito mais fácil você ir se situando. Então conheça também a tua planta, o conhecimento da tua planta, o conhecimento da espécie que você está trazendo para dentro do teu orquidário é muito importante, porque naquela padronização que você faz, você já tem uma ideia aonde você vai colocar a tua planta. Naquele local que você rega com mais frequência ou naquele local que você rega com menos frequência. Entenderam? Então isso é importante que você conheça também. Porque aí você conhecendo isso, né?
fica mais fácil. Fica mais fácil você saber aonde você vai colocar a tua planta. O ambiente é mais úmido, o ambiente é mais seco, né? Ela gosta de que forma de substrato, substrato de maior drenagem, de menor drenagem, que segure mais umidade ou não. E aí você já tem aí uma ideia melhor de como vai funcionar a tua rega para a tua planta. E aí o que acontece? Deixa eu terminar o café antes que ele esfrie. E aí o que acaba acontecendo? Você chega àquela conclusão que muitas vezes ali existe algumas informações que não vou dizer que estejam erradas, né? Mas é a realidade de cada um. Que normalmente, assim, quando a gente vai adquirir uma orquídea ou vai adquirir uma planta, principalmente no caso de orquídeas, como é que a gente funciona para a gente fazer a nossa rega, né? Quantas vezes por semana que eu rego a minha planta? Quantas vezes por semana que eu vou regar uma orquídea? E normalmente assim, é uma vez por semana, é 2 vezes por semana. Quando ela estiver seca, você vai regar a tua orquídea. E aí existem alguns problemas, porque isso muitas vezes é a realidade que ele tem de cultivo. O profissional ali que trabalha, que vende orquídeas. Por quê? Porque ele tem uma estufa, ele tem toda uma estrutura já montada para aquelas orquídeas. Então o substrato que ele utiliza, às vezes é um substrato como um esfagno, que tem ali uma retenção de água muito maior. E o que acaba acontecendo? Isso funciona no ambiente dele. Não quer dizer que vai funcionar no seu ambiente, tá? Então, assim, é isso que você tem que prestar atenção, porque nem sempre uma vez por semana de rega vai ser suficiente. Muitas vezes você vai ter que regar a tua planta todo dia, depende da espécie, depende da planta, né? Eu estava conversando esses dias atrás com um dos colegas aqui dentro das redes sociais, e ele estava me falando que ele estava com um problema com uma vanda. Ele tinha comprado uma vanda no orquidário e o pessoal falou para ele, olha, você vai regar a cada, se eu não me engano, a cada 15 dias. A pessoa falou para ele, e você rega a cada 15 dias. Ele estava fazendo dessa forma. O que acabou acontecendo? Vocês já imaginam, né? A planta desidratou, estava quase ali, estava muito desidratada, as raízes estavam muito feias, né? Já estava aquele ponto de morrer mesmo, né? E aí, conversando com ele, eu falei, não, olha, faz dessa forma, a regra que você vai ter que utilizar dela é nessa sequência. Como que é teu ambiente? É assim, assim, assado. Eu falei, então é legal, então você vai regar todos os dias, borrife as raízes todos os dias. Em questão ali de em torno de uns 30 dias, era uma outra planta, né? Ela já ficou viçosa, já ficou hidratada, as raízes já começaram a crescer. Então isso é importante, porque talvez no ambiente que ele cultivasse, ele talvez fizesse isso. E dava certo, mas no teu ambiente, na maioria das vezes, não vai dar certo. Então preste muita atenção nisso, tá joia? Então, o que a gente começa a pensar e entender, né? A questão de mais uma coisa também, como eu falei. Primeiro, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Isso depende do teu ambiente. Depende do substrato, né? Depende se você tem um orquidário coberto, um orquidário fechado, se é dentro da tua casa. Então isso tem que observar. A outra questão, eu vou regar a minha planta quando o substrato estiver seco. Isso é um outro problema também, gente. Normalmente quando o substrato está seco, né, completamente seco, que é essa ideia que a gente tem quando falam para nós, olha, você vai regar quando o substrato vai secar. Quando o substrato seca completamente, a planta já está desidratada. Ela já começou o processo de desidratação. Então tomem cuidado com isso também, tá? Então a umidade ideal é que você coloque o dedo, não que ele fique molhado, mas que você sinta, pelo menos, que ela tenha ali uma certa umidade, né? Não é aquele seco de ela estar completamente seca, né? Mas que você coloque o dedo e você perceba que ela secou, mas olha, ainda está uma certa umidade, mas não suja o dedo,
Ó, eu coloco aqui, não suja meu dedo, então ela já está no ponto de eu regá-la novamente, né? Agora, eu pego uma planta como essa, o Pleurothales aqui, coloco, ó, ela tá molhada, ó. Ela, você veja, você já suja o dedo, teu dedo fica sujo, fica molhado, então ela ainda tem umidade, não preciso regar, né? Então, é isso que é importante, ela tem que estar leve, mas bem levemente úmida, aí é o momento da gente regar. Porque o que acontece? A planta, ela precisa, a raiz da orquídea, ela precisa de um mínimo de umidade para absorver os nutrientes dela também. E não é só a questão umidade, tomem muito cuidado. Umidade é diferente de molhado, tá? Então, umidade, que a gente fala umidade ambiente, ela é muito diferente de molhado. Molhado é quando a gente molha, joga água na planta. E umidade ambiente é aquela umidade que fica no ar, né? Então, essa umidade é o que a planta precisa para que ela possa fazer a absorção dos nutrientes para ela. Se ela está seca, ela não consegue absorver os nutrientes. E se ela está excessivamente molhada, pode até ocorrer o rompimento do velame ou muitas vezes apodrecer essa raiz. Então a gente tem que ter um equilíbrio muito alto com relação às regas. Bacana? E aí, Roberto, e agora? Né? Vamos falar da rega propriamente dita, né? Qual que é a regra para a rega? Só existe uma, tá? A gente vai regar a nossa orquídea quando ela estiver com sede. Ponto, tá? E é isso. É isso que a gente tem que começar a entender. Começar a entender qual que é a necessidade da planta. Quando que a gente deve regar a nossa planta? Quando ela estiver com sede, quando ela precisar, né? Então, assim, não existe uma regra de rega para a planta, a cada um dia, a cada 2 dias, a cada 3 dias, uma vez por semana. Não, porque todos esses fatores que eu falei para vocês anteriormente vão decidir qual que é o momento de você regar a tua orquídea. E vai ser naquele momento que ela estiver com sede, que ela precisar. Pode ser uma vez por semana? Pode ser uma vez a cada dia, uma vez por dia? Pode ser a cada 2 dias, pode ser a cada 3 dias. De repente, numa época do ano, você vai ter que regar ela todo dia. Tem locais que muitas vezes você vai precisar regar 2 vezes por dia, dependendo da espécie que você tem. Às vezes você tem essas espécies monopodiais, né? Tipo Vanda, que a raiz dela é livre. Muitas vezes, no alto verão, quando é extremamente seco ali, ou quando as chuvas não são frequentes, que fica uma temperatura alta, o tempo seco e não tem umidade no ar, a umidade de deserto, você vai ter que regar muitas vezes 2 a 3 vezes por dia a tua planta. Então não tem uma regra, qual que é o momento de regar, ou quantas vezes eu vou regar. A única regra que existe para rega é quando a planta tem sede, quando ela precisa de água. E aí dentro dessa padronização que você faz, né, dentro do teu orquidário, ou seja, de vaso, substrato, a forma de plantio, raízes livres ou as raízes na madeira, em vaso, né, como que você coloca, né, o teu ambiente que vai determinar o momento que você deve fazer a rega, né? E esse momento é quando a tua planta tem necessidade, é quando a tua planta tem sede, né? Então essa é a regra para rega da orquídea. Regue a tua planta quando ela tem sede. Regue a tua planta quando ela tem necessidade de água, né? Não existe uma regra de periodicidade. A cada 1 vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, 1 vez por semana, 1 vez a cada 10. Não existe isso, gente, porque é o teu ambiente que vai determinar isso e principalmente aí a forma que você cultiva a tua planta. Porque muitas vezes eu utilizo, como esse bulbophyllum aqui, o Bulbophyllum fascinator, né? Ele está aqui em plena floração, é um vaso cuia. O substrato que eu utilizo é casca de pinos misturado com esfagno. Nesse tipo de cultivo, muitas vezes eu vou precisar regar 1 vez a cada 2, a cada 3 dias, mas eles ficam numa parte externa. Então, de repente, já não é a cada 3 dias, a cada 2 dias, 1 vez por dia. Tudo vai depender do clima. Então, isso é importante, tá? Qual o momento? Tá com sede. E aí eu vou falar de um aparelho que é fantástico para a gente descobrir qual que é o momento da gente regar a nossa planta.
E esse aparelho todos vocês têm. E é um aparelho aí fantástico, ele não erra nunca, tá? É o seu dedo. Parece uma coisa amadora, uma coisa que você fala assim, ah, Roberto, mas como? Nossa Senhora, com tanta tecnologia. Ok, mas o melhor aparelho ainda é a ponta do teu dedo. Chegue na tua orquídea, coloque a mão no vaso, veja como é que está o substrato, olhe algumas plantas. Por isso que é importante a padronização, porque você não precisa ficar olhando todo o vaso. Aonde que estão os vasos que tem mais umidade? Você coloca o dedo, bom, esse daqui não precisa regar. Vaso mais seco, esse daqui precisa regar. Você olha para as tuas orquídeas em madeira, põe o dedinho nela, veja onde que tem um pouquinho de esfagno, veja como é que estão as raízes da sua planta, se elas estão muito brancas, muito claras. Espera aí, chegou a hora de regar. Então vocês vejam aqui, ó, que coisa interessante. Principalmente naquelas plantas que têm raízes livres, tá? Vocês vão ver que ela está levemente esverdeada, tá? Ela não está branca, ela está levemente esverdeada. O que isso significa? Que o ambiente que ela está com umidade e ela está bem, tá? Se ela está branca, quando ela começa a ficar branca, não tenho nenhuma aqui, ainda bem, né? Então, o ambiente está com bastante umidade. Mas quando ela começa a ficar branca, significa que ela está desidratando, que ela está seca, né? Então, as orquídeas, principalmente essas que têm raízes soltas, né? As vandas, as cocentro, ela tem que estar sempre levemente esverdeada. Isso significa que ela está com umidade constante, ela está conseguindo absorver a umidade, ela está bem, está saudável. Quando a raiz começa a ficar branca, você olha para ela, está muito branca, significa que ela está desidratando, ela está desidratada. Então isso também é importante que você observe nas suas orquídeas quando elas têm raízes soltas. E ali é o momento de você regar, a tua orquídea, tá? Então, volto a falar, a regra para rega é quando a sua orquídea tem sede. E qual o momento? E aí você vai ter que descobrir com o teu aparelho que você tem, a ponta do dedo, colocando nos vasos, colocando na madeira das plantas, ou observação das raízes das plantas. E aí você observando isso, você vai criar saber o momento certo de regar as tuas orquídeas. Tá ok, gente? Então é isso que eu queria falar para vocês, sobre a regra para a rega. Que não existe uma rega, uma frequência e sequência pré-determinada para a rega, mas sim que a única regra que existe para a rega de orquídeas é quando a sua orquídea está com sede. Tá bom, pessoal? E é isso que eu queria falar para vocês e mostrar aí essas questões todas, né, de padronização, de ambiente, de tudo isso, porque tudo isso vai definir o momento de você fazer a rega da sua orquídea e ter orquídeas saudáveis aí sempre florindo dentro da tua casa, dentro do teu orquidário. Tá bom? Bom, gente, vamos lá só te mostrar mais algumas plantas aqui que eu trouxe, algumas outras para vocês verem também, e a gente já responde algumas questões aí, ver se tem algumas questões, se tem algumas dúvidas para a gente responder aí para o pessoal. Bom, deixa eu mostrar essas duas belezuras aqui. Essa daqui é a Sendefandenia mitrata, mas essa daqui é a forma alba, né? Então olha só que belezura aqui, né? Então elas já estão aqui em plena floração, as flores abertas, né? Aqui ainda tem bastante botão para abrir nessas duas hastes, mas essa daqui já está quase completamente aberta, né? Então essas daqui o perfume dessa planta aqui é fantástico. Essa daqui é a Sendefandenia mitrata, a forma alba, né? Então a planta é muito bacana, muito linda e muito florífera também, tá joia? E muito saudável, né? As pontas das raízes aqui estão lindas, maravilhosas. E ela é cultivada aqui em madeira, né? Então esse daqui é um nó de pinho cortado, né? Rachado aqui, né? Fatiado. E aí a planta está se desenvolvendo e crescendo muito bem, com as raízes aqui, olha, muitas raízes saudáveis e se desenvolvendo. Tá ok? Essa daqui é a forma alba. E essa daqui é a forma tipo. Opa!
Então essa daqui já é uma planta, ó, muito mais viçosa, né? Uma planta já cultiva há muito mais tempo. É cultivada aqui em madeira, né? Numa madeira aqui de uma casca de madeira. E aqui, olha a planta, com as suas hastes florais aí em plena floração. Olha que coisa linda. E o perfume aí fantástico, né? Tem um perfume muito gostoso, né? Então essa daqui é a Sedenfandenia mitrata, né? Então são essas plantas aqui, normalmente, essas plantas que eu mostro para vocês aqui são as plantas que eu comercializo. Então essas plantas, né, tanto a Sedenfandenia alba, né, a mitrata alba, quanto a tipos, são plantas desse porte, né? Então vocês vejam, uma planta adulta aí, já uma planta aí de coleção mesmo. Plantas aí fantásticas. Deixa eu colocar ela aqui. Pronto. Aqui o ascocentro, né? O ascocentro aqui miniato, né? Tá terminando aí a floração dele, né? Já. Então aqui, ó, tinha essas duas hastes já secaram, mas essa daqui ainda está bem aberta, está bem viva. E aqui tem uma na parte de trás ainda também com colorido fantástico. O que é interessante no ascocentro miniato, né? Ele é uma planta que ele precisa de um pouco mais de luminosidade para florescer bem. E quando ela abre os botões, ela tem um amarelo, né, esse laranja bem clarinho. E conforme a planta vai ficando, ou a flor vai ficando mais madura, ela fica com uma cor, um laranja muito forte, né? Então essa é uma característica aqui do ascocentro miniato. Bacana? Deixa eu colocar aqui. Essa daqui, opa, deixa eu só tirar. Aqui, essa daqui já é uma planta aí que tem, ela é uma monopodial, né, uma monopodial bem longa, e ela tem uma característica aqui que ela vai, todas as florações dela fica aqui na parte axial da folha, né? Então aqui embaixo, ó, tá cheio de florzinha, aqui na parte do meio já tem mais algumas flores aqui abertas, né? E aqui tô cheio de botão, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer dessa forma para mostrar a flor para vocês aqui, ó. Então aqui são as flores, né? Então essa Plantantheria insetífera, né? Então uma planta aí também muito bacana e aqui cheia de flores, né? Aqui na base dela, olha, tá cheia de pequenas florzinhas aqui. Muito bacana essa planta também, né? Então a planta aqui também muito bonita. E tem uma outra aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela com mais cuidado. Mostrei na semana passada para vocês, ela continua florescendo, né? Essa daqui é uma Phalaenopsis puccherrima, mas diferente da puccherrima normal, né? Essa daqui é uma variedade anã, né? Então é uma variedade aí que ela não cresce muito ao tamanho das folhas dela, então são folhas bem curtas, né? A puccherrima normalmente tem uma folha aí bem longa, de uns 20 centímetros ou até mais, e essa daqui é uma variedade anã. Então a folha dela é toda pintadinha, né? E é bem compacta, né? Então uma espécie aí, uma variedade, né? Uma forma bem compacta, uma forma anã, né? Então olha só que planta, o destaque dela é realmente a parte vegetativa, né? Essa parte mais compacta, né, da planta. E ela aqui também em plena floração, tá joia? Então essa daqui é a Phalaenopsis puccherrima. No site ela está como dwarf, né? Então anã, né? Então é uma variedade anã da Phalaenopsis puccherrima. Colocar aqui. E agora tem duas plantas aqui brasileiras que eu quero mostrar para vocês, que estão aí florescendo aí praticamente em todas as regiões aí onde que você tem essa planta. Essa daqui é uma Speculinia marginalis, né? A gente tem ela identificada como marginalis, né? Então olha só, é um colorido amarelo muito bonito e a planta aí, olha, o que é interessante das Speculinias é isso, né? A floração dela normalmente é praticamente assim quase toda de uma única vez, né? Então as hastes florais e as flores abrem, ela fica aí um colorido muito especial, esse colorido amarelo aí muito forte, muito vivo. Então essa daqui é a Speculinia marginalis, tá bom? E aqui, para a gente encerrar essa pequena amostra aqui de flores, né? Mais uma planta aqui nacional, né? Então esse daqui é o Pleurotalopes nemorosa, né? Então também é uma planta aí fantástica
que eu tenho bastante carinho por ela. E a haste floral dela é uma flor solitária, né? Então, diferente da espequilinha lá, que na haste floral são várias flores, né? Essa daqui não, a haste floral dela é uma única flor, uma flor solitária, né? Então, Pleurotalopes nemorosa, né? Então, uma planta aqui também da Mata Atlântica e uma planta muito bonita e muito florífera também. Tá joia? Bom, e eu acho que são essas plantas aqui que eu queria hoje, quero mostrar e mostrei para vocês, né? Tem uma aqui que é bacana. Essa daqui é uma das plantas assim que normalmente a gente tem um pouco de dificuldade para cultivo. É uma plantinha que ela precisa ter alguns cuidados, senão você não consegue aí ter um sucesso muito bacana no cultivo dela. Isso daqui é um fimatídeo, né? Esse daqui é o delicato, né? E vejam só, né, como que a plantinha tá. Então ela está começando a florescer, aqui ó, tem várias hastes florais aqui subindo também, então a planta ainda vai ficar com muitas flores, mas aqui já tem algumas flores abertas, né? Então, o que eu normalmente sempre falo de fimatídeo, né? Então, madeiras mais ou menos na grossura de um dedo, né? Uma pequena quantidade de esfagno e aí você consegue prender as plantas e aqui elas vão se desenvolvendo muito bem. Normalmente, local bem ventilado, eu coloco sempre na parte mais alta do orquidário, claro, no meu ambiente que tem mais umidade. E aí, vocês vejam, a planta aí se desenvolvendo muito bem. E essa planta eu já mostrei algumas vezes para vocês. Então, essa daqui é o fimatídeo delicato. Então, mostrando aí o sucesso aí no cultivo com esse tipo de planta. Tá bom? Bom, vamos lá, gente. Vamos ver se tem algumas perguntas, pedir ajuda aí da minha esposa, né? Para ver se a gente tem algumas questões que a gente possa aí, de alguma forma, auxiliar vocês aí dentro do tema de hoje, né? Que a gente falou aí sobre as regas, tá bom? Tem alguma pergunta, alguma questão que a gente possa auxiliar o pessoal? Deixa eu só guardar esse livro aqui já. Pronto. O Fi Esfriso diz o seguinte, tema polêmico, hein? Existe uma técnica antiga e existe uma técnica nova, mas a nova o pessoal é resistente em aceitar. Sim. Porque, como que é o nome dele? Fi Esfriso. Fi Esfriso. Realmente o novo, né, é sempre muito complicado, porque o que a gente tem sempre, né, o que sempre foi muito divulgado dentro do cultivo de orquídeas de uma forma geral, por isso que micro-orquídea também sempre foi muito difícil o cultivo, essas questões todas, porque o cultivo de orquídea dentro do Brasil durante muito tempo foi o padrão de cultivo era o padrão de cultivo de Cattleya. Tá? Nas suas formas de espécie, nas suas formas de híbrido. Então sempre se teve muito essa questão, o cultivo de orquídea para todas as orquídeas, é o mesmo cultivo que para Cattleya, né? Então sempre se fez dessa forma e sempre se seguiu esse padrão. E aí foi onde que a gente começou a ter muito problemas. Essas espécies, a micro-orquídea é muito difícil, Vanda é muito difícil, Masdevallia é muito difícil, as rupícolas são muito difíceis. Sim. Por quê? Porque se tentava cultivar essas orquídeas no padrão de cultivo de Cattleya, né? E a gente vê que isso é muito diferente. A Cattleya é simplesmente um gênero. A gente tem mais aí de 500 gêneros aí de orquídeas e cada um com a sua necessidade. Então essa resistência dentro do Brasil é mais isso. Porque o padrão de cultivo que se tem é sempre o cultivo de Cattleya. E na verdade não é, né? O cultivo de Cattleya é mais um único gênero e tem outros tantos gêneros que cada um tem a sua necessidade e a sua forma de rega, de plantio e assim por diante. Tá bom? A Elânia Batista pergunta como e qual substrato para a hidroponia? Acho que você mostrou. Elânia Batista. A Elânia Batista? Normalmente aqui, Elânia, eu utilizo vasos de plástico, né, esses vasos de refeição, né, onde que a gente coloca comidas, em torno de esses vasos, potes, né, de 500, normalmente eu gosto uns que são um pouquinho mais altos, né, acho que é 350, não chega a ser de 500, acho que é de 350 ml. Agora o substrato é brita,
brita de chapisco, né? Ou uma brita, uma pedra pequena, né? Pode ser até uma pedra que de repente na tua região tenha, aquelas pedras pequenas ou pedra de rio, né? Aquelas pedrinhas de rio. Agora, o que é interessante na semi-hidroponia? Você vai fazer furos não no fundo do vaso. 1 centímetro mais ou menos de distância do fundo do vaso é feito nas laterais, né? 4 a 5 furos, né? E aí você coloca. Como é que eu faço o plantio? Coloco um pouquinho de bocache no fundo, essa brita lavada, coloco a brita, faço o plantio da planta e depois eu completo com brita e coloco um pouco de bocache na traseira do vaso a cada 3 meses. Então isso que é dessa forma. O substrato, brita. Normalmente a brita pequena, aquela de chapisco, a menor, né? Ou se for pedra de rio, procure também aquelas menores também, né? O amigo Douglas, né? Ele utiliza muito o cultivo, Douglas lá de Dourados, ele utiliza muito o cultivo na semi-hidroponia com seixos de rio, né? Então seixos de rio pequenos, então também dá um ótimo resultado também, tá ok? A Marília, no Facebook, pergunta como é o cultivo da Sarcoquillos, luminosidade. Que substrato você usa no seu? E sobre adubação, uso o adubo para micros ou encaixo na adubação para orquídeas maiores? Então ela pergunta luminosidade, substrato, adubação. Tá, então vamos lá. Substrato. O substrato que você vai utilizar é um substrato de maior drenagem. Fala o nome da tá? planta. O Sarcoquillos, né? Então essa espécie aqui, ela é uma monopodial, tá? Então raízes grossas também. Então normalmente eu utilizo um substrato que tem uma drenagem um pouco maior, né? Então se eu vou utilizar a casca de pinos, eu coloco a casca de pinos aquela um pouco maior e um pouquinho de esfagno, só para manter a umidade, ok? Então não precisa ser um substrato muito úmido, porque senão essas raízes dela não gostam, você acaba perdendo as raízes da planta. Então um substrato de drenagem média, tá? Evite aí um substrato que retenha muita água, bacana? E cuidado, sem muito esfagno, coloque menos esfagno e normalmente um pouco mais um substrato de tamanho médio. Casca de pinos número 2 é o suficiente. Luminosidade, a mesma luminosidade que você utilizaria para as vandas, né? Então se você cultiva vanda, ascocentro, então é o mesmo tipo de luminosidade, em torno aí de 60% de filtração. E a adubação nessas plantas, né, normalmente nas monopodiais, né, ou seja, nas quiloquistas, nas vandas, ascocentros, todas essas plantas monopodiais eu utilizo o adubo para micro-orquídeas. Por quê? Porque ele é completo. E aí, como você não tem um substrato para reter um pouco desse adubo, a absorção da planta fica muito mais fácil. Ela vai absorver realmente uma refeição completa, vamos se dizer assim. Então eu prefiro utilizar o adubo de micro-orquídeas nessas plantas monopodiais. Tá ok? Arzei Duarte pergunta se você tem substrato granulado para cultivo de micro e mini orquídeas, se você vende. Azei? Azei Duarte. Oi, Zey Duarte, tudo bom? Ô Zey, eu tenho, normalmente para micro orquídea, o substrato que eu utilizo é a casca de pinos número 1, tá? Que ela é um pouco menor a granulometria dela, e você pode misturar com um pouco de esfagno. E eu utilizo também para as micro-orquídeas a casca de macadâmia. O cuidado que você tem que ter com a casca de macadâmia é tomar cuidado com excesso de rega, porque senão ela apodrece mais rápido, tá ok? Mas são esses três substratos, né, que eu utilizo. Casca de pinos, número 1. O esfagno, sempre misturo um pouquinho de esfagno, e eu também tenho a casca de macadâmia, né? Então você também pode misturar esses 3 substratos, né? Ou misturar 2 deles para utilização para o plantio de micro-orquídeas. Mas tenho sim, está lá disponível no site, tá joia? www.orquidarioRobertoMartins.com.br. Sim, o José Luiz Freire no Facebook fala: Roberto, eu comprei de você a quiloquista lunífera, mas a minha também floriu com haste pequena. Quando souber a identificação, nos avise, por favor. Aú? José Luiz. Ô, José Luiz, tudo bom, José Luiz? Como é que você está?
Sim, né? Então eu estou com essa dúvida, porque veio essa planta, uma com a flor muito grande, outra com a flor um pouquinho menor, e eu acredito que sejam duas, apesar da cor ser muito próxima, né? Praticamente, se você for se basear apenas na cor, são idênticas, né? Mas me parece por alguns detalhes, porque normalmente na quiloquista a diferença está justamente ali na parte do labelo, né? É claro que tem uma coloração, a cor, as pintas ali também já ajudam a identificar, mas a grande diferença está na forma do labelo ali, do labelo e da coluna. Então é ali que está a diferença. Então eu vou tentar identificar assim que eu tiver eu passo para você, tá bom, Jair Luiz? A Zey tinha perguntado do livro, eu respondi aqui, mas mostra para o pessoal de novo o livro Serra dos Órgãos. Ah, tá joia. A Zey tinha perguntado a respeito dele. Já perguntado. Já respondi, mas... Esse daqui é um dos livros, tá, gente, que eu gosto, tá? Isso é particularidade minha. Por quê? Porque pra gente que é aqui de São Paulo, ou que seja aí da região sudeste, região sul, a gente tem muitas espécies em comum, né? E esse livro, feito aqui pelo David Miller, ele é um livro que ele foi feito não por um botânico, não por um cientista, mas foi feito para cultivadores. E isso que é muito bacana nesse livro, né? Não tem informação científica? Tem, mas as maiores informações, o que eu acho mais interessante, é justamente a informação que ele traz para a gente que é cultivador, né? Ou seja, quando ele fala de uma espécie, ele fala a etimologia, que é importante a gente conhecer, a ocorrência, se ela não é, como que é a planta, qual que é a inflorescência, qual é a época da floração, no local, na mata ou na floresta, onde que a planta se situa, né, onde que ela se desenvolve. Então você já sabe se a planta gosta de mais umidade, de menos umidade, de mais luz, de menos luz. É fantástico, principalmente para gente que é aí cultivador. Então esse daqui é um dos que eu mais indico, Serra dos Órgãos, né, sua história e suas orquídeas. Porque esse daqui, para gente que cultiva, tem muita informação bacana aqui, não só aquela informação sobre a espécie, né, sobre o nome da espécie, ou informações que também é importante, mas aqui tem muita informação para gente que cultiva e gosta de cultivar orquídeas. Tá bom? Aproveita que você está nos livros, mostra os outros também. Ah, daqui eu tenho minha pequena coleção, né? Minha pequena biblioteca, né? Então a gente sempre tem algumas orquídeas aqui, alguns livros, né, que a gente gosta bastante, né, e a gente acaba falando, porque a literatura ela é muito escassa, né? E também agora teve um livro, né, por favor, da nossa amiga Priscila, que é para quem já gosta das orquídeas maiores, né, das catleias, né? A Priscila abriu a coleção dela para mostrar também alguns livros, algumas plantas da coleção, né? Então são algumas formas aí bem interessantes também e muita informação também sobre o próprio gênero Cattleya. E aqui ela fala especificamente das Cattleyas unifoliadas, né? Então aqui é ricamente ilustrado, com muita informação científica também e muita informação sobre as plantas, e ela mostrando aí as variedades que ela tem na coleção dela. São dois livros, né, dessa coleção. Primeiro é esse daqui, primeiro aqui é as orquídeas unifoliadas, as Cattleias, né, unifoliadas brasileiras, e aqui as Cattleias unifoliadas, as estrangeiras, né, que seriam as estrangeiras, as Cattleias de fora do Brasil, né, aqui das Américas, mas de fora do Brasil. Então aqui, olha, é uma coleção aí para quem gosta aí de orquídeas, né? Não só para quem gosta de Cattleias, mas para quem gosta de orquídea, que tem que ter na coleção aí para poder completar aí a sua coleção e ter mais informação aí sobre os gêneros de orquídeas, né? Porque é importante isso, porque muitas soluções que são dadas para o cultivo de algumas orquídeas podem nos ajudar dentro do nosso plantel, dentro das nossas orquídeas no dia a dia, tá bom? E é lógico. O Pleurotalidine, infelizmente, o último que eu tinha foi vendido, né? Esse daqui também é uma obra
do amigo Adam Karamas, né, sobre aí os pleurotalidines, né, e fantástico, né, também aí muito bem ilustrado, uma diagramação, muitas informações interessantes. Ele é em inglês, né, mas eu tinha alguns disponíveis, mas já encerrou todos, né, não tenho mais nenhum no momento. Mas é também uma obra fantástica, né? E é lógico que a gente tem algumas outras, a coleção do Renato Bolsanello, né, também, que são 4 livros, né? Então, assim, a gente tem aí, tem que ter informação, a gente tem que ler, tem que buscar informação. Só assim a gente busca informação e a gente cada vez mais melhora o nosso cultivo. Informação, ela nunca se perde, ela é sempre fantástica, tá bom? Aqui, comenta rapidinho. Uma do Elton Oliveira no Facebook, que ele falou muito legal, sempre ensinando coisas importantes para nós aprendizes. Ô Elton, que bom, que bom. Eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês, porque é uma dificuldade que eu tive no começo. Informação sobre cultivo de orquídea é muito raro, né? A gente tem alguns amigos que passam aí muita informação e é importante a gente poder compartilhar isso para que a gente possa cada vez mais difundir o nosso hobby, as nossas orquídeas e principalmente eu, especificamente micro-orquídeas, que é o que eu mais gosto. A minha coleção é muito voltada para micro-orquídeas e sobre micro-orquídeas quase nada de informação. E é bom compartilhar e saber que a gente está ajudando vocês aí no cultivo. E a Cris Brito diz: bom dia, nosso professor Roberto Martins, micro-orquídeas lindas e maravilhosas. Muito obrigado. Como que é o nome dela? A Cris. Cris Brito, muito obrigado pelo incentivo e vamos continuar aí divulgando as nossas micro-orquídeas. Não esqueçam, estão voltando as exposições, né? Então algumas regiões já teve exposição esse ano, então a gente pensar nas nossas micro-orquídeas, ter um espaço ali dentro das exposições onde que a gente possa mostrar a beleza das micro-orquídeas, né? Não simplesmente colocar ela num buraco que ela cabe, não, vamos colocar ela num local, numa bancada, num local ali que a gente possa mostrar e todo mundo ter conhecimento das belezas e maravilhas que são esse micro-universo, que é esse micro-universo das orquídeas aqui, tá bom? Fanáticos no Instagram pergunta: essa quiloquista aí no fundo continuam lindas? Obrigado. Faz um mês que estão abertas já ou são outras? As quiloquistas, de uma forma geral, tá? Orquifanáticos, né? Tudo bom contigo? As quiloquistas, de uma forma geral, a floração dela é muito longa, né? Então as flores, ela tem uma substância e ela dura bastante. Essa daqui ainda é aquela que eu mostrei, isso daqui já tem mais de 30 dias, tá? Tem mais de 30 dias. E ainda, ó, que as outras, essas 3 hastes florais já caíram bastante flores, né? Mas aqui eu ainda tenho 3 hastes florais que ainda estão com bastante flores. E ainda vai demorar pelo menos mais uns 15 dias, no mínimo, para ainda essa floração. Então, muitas vezes ela demora em torno dos 45 até 60 dias, aí dependendo aí da espécie. Tá? Então vocês vejam, essa lunífera aqui, com certeza ela vai durar no mínimo 30 dias, né? Então a duração das flores das quiloquistas é muito longa mesmo, é normal, ela tem uma durabilidade muito grande, tá bom? O Carlos eu no Instagram diz: o grande ponto é que há 2 extremos, aqueles que entendem que orquídeas não gostam de umidade e aqueles que querem encharcar as orquídeas. E aí ele comenta na sequência que umidade é muito diferente de encharcamento. Carlos eu. Esse é meu xará. Eu também, Roberto Martins, mas eu sou Carlos Roberto. Mas é isso mesmo, Carlos. A grande diferença é essa, porque muitas vezes se confunde muito essa questão rega com umidade, né? Umidade ambiente rega, né? E aí fica aquela questão, né? A pessoa às vezes tem uma orquídea, a orquídea morreu, ela perdeu uma orquídea porque ela não se atentou para a rega, né? Então ela morreu de sede, desidratou e morreu. Aí quando ele adquire uma segunda orquídea, ele pensa que ele tem que enxargar, porque tem que ser uma planta que tem que ter mais umidade. E na verdade, umidade e molhar é diferente, então isso é uma briga constante, é uma informação que a gente tem que sempre passar e repetir, né, para que a gente possa ir aos poucos entendendo essas diferenças. Um grande abraço, Carlos. A Renata Regueiro diz: oi Roberto, o higrômetro no orquidário também é uma boa ajuda, né?
Como que é o nome dela? Renata. Ô, Renata. Sim, Renata Guerreiro. Isso Regueiro. é Regueiro, tá? Renata Regueiro. Isso é fantástico. Para você ter uma ideia, aqui dentro do meu orquidário não é tão grande, tá? Eu tenho, não precisa, você não vai conseguir... tem um da janela aqui. Dentro do meu orquidário, para você ter uma ideia, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 higrômetros espalhados dentro do meu orquidário. Nossa, Roberto, quanto investimento? Não, gente, um higrômetro hoje que você compra aí na internet, você vai pagar em torno de 15, 20 reais, 25 reais no máximo. E são higrômetros simples. Olha aí, gente. Ó, ele te marca tanto a temperatura quanto a umidade do ar. Tá? Aqui em São Paulo a umidade está bem grande. Eu reguei as minhas plantas ontem pela manhã e vocês vejam aqui, ó, ainda está em 76 o percentual de umidade do ar, né? E a temperatura lá fora ela estava em 21 graus, né? Então esses termômetros simples, esses higrômetros simples, é o que você compra na internet. E vai te ajudar bastante aí para você entender aí a umidade do teu ambiente. Fantástico, Renata, é isso mesmo. Obrigado aí por você participar e a gente poder mostrar isso daqui também para vocês, que é uma ferramenta simples e auxilia muito aí no dia a dia das regas nas nossas orquídeas. A Eliane Lacerda no Facebook fala: bom dia, o Epidendrum floribundo é uma micro, apesar do vegetal ser grande? Essa é uma polêmica, né? Eliane Lacerda, o que acontece? Micro-orquídeas, né? Quando a gente fala de micro-orquídea, não é a flor e nem é a planta, é o conjunto. Então o conjunto tem que ser pequeno. Tá? E o Epidendrum floribundo não é uma micro-orquídea. Normalmente a gente vai colocar ele como uma orquídea média pelo porte dele, pelo tamanho dele, né? Mas uma micro-orquídea seria isso, ó. Ou isso, né? Então aqui, olha, onde que eu tenho uma planta que ela tem aí menos, aí em torno de 5 a 7 centímetros, né? Não pode ser muito maior do que isso, e a flor aí com menos de 1 centímetro. Aí sim é micro-orquídea, é o conjunto tem que ser pequeno, não simplesmente a flor ou simplesmente a planta. Tá joia? O Jefferson Lenze diz: bom dia, Roberto e família. Graças aos seus ensinamentos sobre a leitura, sobre o que as plantas nos falam, aprimorei muito as regas. Como aqui é aberto, estou controlando a umidade nos vasos, no substrato, vaso, madeira. Sucesso, um grande abraço. Jefferson Lenze. Ô Jefferson Lenze, tudo bom? Como é que você tá? O Jefferson é um grande amigo, né, aqui de São Paulo também. Inclusive ele vem hoje aqui em casa, mais tarde. E é isso mesmo, né? A gente vai com conhecimento, porque não existe receita pronta e realmente a gente tem que aprender, né? A gente tem que ir lá buscar informação, tem que ler, a gente vai compartilhando, mas vocês vão atentando quais são os detalhes que você tem que observar dentro do teu orquidário, dentro do teu ambiente. Como é a tua forma, o tempo que você tem disponível para cuidar das suas plantas. E a partir daí você vai desenvolver o seu método de cultivo e aí começa a ter sucesso. Um grande abraço, Jefferson, até mais tarde. A Silvana Bueno no Instagram pergunta: por que você não comercializa nativas? Problemas de encontrar fornecedores? Silvana Bueno. Ô Silvana Bueno, tudo bom? Silvana, justamente é uma questão com relação à reprodução das plantas, tá? As plantas nacionais, principalmente as micro-orquídeas, ainda a gente não tem uma reprodução delas efetiva aqui no Brasil, né? Então está se começando agora. A gente acredita que daqui a uns 4 anos a 5 anos a gente já vai ter muitas espécies aí sendo reproduzidas aqui no Brasil e aí sim a gente começa a comercializar. Mas enquanto elas não são reproduzidas, né, são efetivamente espécies que são reproduzidas em laboratório, eu prefiro não comercializar, comercializo só as estrangeiras, que são espécies que são reproduzidas em laboratório, tá? Então isso daí é o que eu tenho aí como primícia, né? Realmente só comercializar plantas que sejam reproduzidas em laboratório, tá bom? Lepremone pergunta: Roberto, comenta: Roberto, aprendi muito com você sobre a padronização de regas, pois moro no 9º andar e venta muito, ou seja, regas diárias entre uma Sophronitis coccinea
que regrediu muito devido ao vento e calor. Sim, sim, acaba acontecendo isso, né? Lepremone. Lepremone, porque é o teu ambiente, a tua forma, é o teu ambiente, como que é? E o vento é uma grande questão, essas correntes de vento, ela seca rapidamente a planta, ela rouba toda a umidade, não só do ambiente, como da planta também. Então é importante a gente desenvolver aí a técnica que a gente possa manter aí a umidade dessa planta e ela se desenvolver bem. Espero aí que você tenha sucesso aí no cultivo. E o apartamento eu também comecei a cultivar em apartamento, né? Comecei o meu cultivo de micro-orquídeas em apartamento. Espero que você tenha sucesso aí também. Um grande abraço. As meninas aqui, a Helena Ishida, a Carla Brasil, a Débora Liber Seguros, falam plantas maravilhosas. Todas elogiam aqui suas plantas. Muito obrigado vocês todas, né? Um ótimo domingo aí e fico feliz que vocês tenham gostado. A Helena Ishida está perguntando se você tem disponibilidade desse livro. Agora eu já não sei mais qual é o livro. Bom, Helena, eu tenho disponibilidade do Serra dos Órgãos, né? Então esse daqui eu tenho ele disponível. Serra dos Órgãos eu ainda tenho, acho que tenho 2 livros dele ainda, né? Praticamente já está terminando. E o de Catleia também, eu acho que eu tenho uns 3 ainda, né? Tenho uns 3 ainda. Esses daqui eu ainda tenho disponível sim, tá bom? Bom, o Fabiano está perguntando se você tem Celogine usitana. Como que é o nome dele? Fábio. Ô Fábio, eu tenho, tá? Tenho pouquíssimas plantas. Eu tenho usitana. Depois você me manda uma mensagem no WhatsApp, se possível, tá? Meu WhatsApp é 11 9 9187 8965 e aí eu te passo, tá? Provavelmente eu tenho ela na chácara, eu vou buscar as plantas no próximo final de semana e aí eu vejo para você sim, mas eu acredito que eu tenho ainda 1 ou 2, né? Tenho poucas plantas dela, mas eu tenho sim, tá bom? E a Lica faz a pergunta que eu faço todo dia para você. Opa! E o seu livro, professor, quando sai? A Lica sai. Como que é o nome dela? Oi, Lica. Vamos lá, um momento assim eu vou conseguir passar o livro, fazer o livro, né? Esse ano aqui a gente já começa aí. É que a gente sempre tem aquelas questões, né? A Daniela, né, minha esposa, né, sempre cobra isso muito, mas eu tenho aí uma questão assim que eu quero fazer alguma coisa, mas assim, eu tenho algumas prioridades, né? Então, uma das primeiras prioridades minha foi a construção do orquidário, que já estou terminando já, eu acredito que esse ano eu já consiga aí, levar as minhas plantas aqui para o meu orquidário, né? Então, em breve eu acredito que eu já estou com ele, acho que mais um mês, uns 40 dias, eu já estou com ele pronto. Então essa era uma prioridade. A minha segunda prioridade é começar os cursos presenciais. E aí a minha terceira prioridade vai ser, pelo menos a gente passar aí essa questão do livro, não tanto uma questão científica ou biológica, ou que seja, né? Mas sim muito mais aí falando um pouquinho de cultivo e das minhas experiências do meu dia a dia aí, com os amigos, aí algumas questões aí bem interessantes que a gente possa compartilhar com vocês, tá bom? Em breve, em breve. A Maria Claudete, no Facebook, ela faz 2 perguntas, tá? Primeiro, o que você chama de substrato de melhor drenagem? Tá, substrato de melhor... Maria Claudete. Maria Claudete, o que é substrato de maior drenagem? É aquele substrato que retém menos umidade. Então vamos colocar assim, para você ter uma ideia, talvez vai ficar mais fácil para você entender. Eu vou falar do substrato que retém mais umidade para o que retém mais umidade para o que retém menos. Então o esfagno, ele retém mais umidade. Casca de macadâmia retém um pouco menos. Casca de pinos já retém um pouco menos. E brita já não retém nada. Entendeu? Então é essa sequência que a gente tem. Mais umidade, normalmente é esfagno, o esfagno puro. Casca de macadâmia já retém um pouco menos, mas ainda retém bastante umidade. Casca de pinos já retém quase nada, muito pouca umidade, depende da granulometria dela. E depois, por último, brita.
não retém praticamente nada de umidade. Então essa sequência. Você pode utilizar esses substratos puros ou você pode fazer misturas para, vamos dizer, um esfagno que você mistura com casca de pinos, você consegue ter uma umidade mais equilibrada. Um pouquinho de esfagno com casca de macadâmia, você também tem aí uma umidade mais equilibrada. Então você pode utilizá-los puros ou misturados, tá bom? Então é isso. Aqueles de maior drenagem são os que seguram, retém mais água. Esfagno e casca de macadâmia. Menor, casca de pinos ou carvão. E aquele que retém menos ainda, quase nada, não retém nada, é a brita. Tá joia? Então essa sequência aí de retenção de umidade que a gente comenta aí sobre o substrato. Tem muita pergunta aqui, muita. Gente, mas a gente vai ter que encerrar. Tem perguntas aqui, eu só quero ler uma pergunta do Javier, um comentário do Javier, que quer mandar um forte abraço pro amigo Marcos Klingelfus, que foi no seu aniversário sim. em algum dia aqui. Foi essa semana, o Marcos Klingelfus fez aniversário, se eu não me falha a memória, foi na sexta-feira, até falei com ele por telefone, né? Um grande abraço aí, Marcos Klingelfus, né? Que fez aniversário aí nessa sexta-feira, um grande abraço aí, muitos anos de vida, é um grande amigo lá de Pinhais, né? Então é fantástico, né? Uma pessoa aí também que gosta muito de micro-orquídeas e sempre divulgou muito aí as micro-orquídeas também lá no Paraná e também no Brasil inteiro, né? É um grande amigo, um grande abraço, Marcos. Então, tem uma série de comentários no Facebook. Então, no Facebook, fala para o pessoal que você lê no decorrer da semana. Isso. Por aqui, porque é fato que ficam os comentários. Então tá jóia, pessoal. O pessoal do Facebook, assim, eu vou ter que encerrar, já estouramos demais o tempo. Mas aí, durante a semana eu vou procurar responder os comentários de vocês. Aí tenho ficado em débito com vocês aí em responder os comentários, principalmente aí dentro do Facebook, porque final de ano a minha atividade principal não é orquídeas, né? Eu tenho trabalho de segunda a sexta numa empresa privada e final de ano é sempre mais corrido. Então eu estou tendo um pouquinho de problema de tempo, de conciliar meu tempo, mas eu vou responder para vocês. Caso seja alguma dúvida com mais urgência, me mande no Messenger, que fica mais fácil de eu localizar a tua pergunta. Se for no Instagram, me mande pelo direct ou me mande pelo WhatsApp, 11 99187 8965, e a gente vai procurar respondê-lo aí durante a semana. Tá bom, pessoal? E só mostra essa que está na sua frente aqui, ó. Apenas uma Tavares pergunta qual que é essa que está na bancada à sua frente. Essa Pleurotalis aí. Essa daqui? Esse Pleurotalis aqui, ele tinha a Racemiflora, né? Esse daqui, olha. Então ele é o Pleurotalis racemiflora, mas ele foi sinonimizado, se não me engano, ele está como quadrifita, se eu não me engano, é isso. Né? Então ele foi sinonimizado, ele está como racemiflora, mas no site eu acredito que eu já coloquei o nome correto, que foi sinonimizado há pouco tempo, é Pleurotalis quadrifita. Tá joia? Só corrigindo aqui uma pergunta que eu li errado da Zei, ela não pergunta sobre o substrato granulado para orquídea, e sim sobre o adubo granulado para orquídea. Tá. A Zei Duarte, Zei. Desculpa aí a questão da resposta, né? Mas adubo granulado eu não tenho, tá? Não utilizo adubo granulado. Eu dou muito mais preferência para os adubos líquidos, onde que eu posso misturá-los aí na água durante a rega que eu faço das orquídeas. Então, no caso que eu tenho é o Orchids Fert para as orquídeas maiores ou Micro Orchids Fert para as orquídeas menores. E dentro de complementação, eu tenho tanto o Calbit, né, e também o Ciacrop, né, para utilização. De granulado, o que eu tenho é o Bio-Bokashi. Tá? Então, normalmente é o bokashi que eu utilizo também. Embalagens eu tenho aí de 180 e de 1 kg. Então, são os adubos que eu gosto mais de utilizar dentro das minhas micro-orquídeas e dentro das orquídeas de uma forma geral. Né? De granulado, eu tenho aí o Bio-Bokashi. Tá joia? Bom, gente, muito obrigado.
Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado aí pela presença aí, e vamos aí continuar divulgando e conversando aí sobre o mundo das microorquídeas. E caso vocês tenham alguma sugestão, me mande aí no Instagram, no direct, né, ou no message, alguma sugestão para que a gente possa aí estar falando nas nossas lives no decorrer aí nos decorrer dos domingos, né? Então aí até domingo que vem a gente está aqui novamente e vamos falar sobre aí o nosso universo aí, sobre as nossas queridas microorquídeas. Um grande abraço e uma ótima semana para todos e um bom feriado, né? Feriado agora na terça-feira. Um grande abraço a todos.